Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo ele é de número 04, livro Nosso Lar. Nos encontramos ainda no prefácio de Emmanuel, porque praticamente todos os livros de André Luiz foi prefaciado por Emmanuel, né? Então vamos dar sequência, né, aqui no prefácio de Emmanuel. Emmanuel, ele continua dizendo assim: André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim um novo amigo, irmão na eternidade. Então você se lembra que nós paramos aqui nesse trechinho. Daqui em diante é sequência. Pois se nós pararmos para analisar, se nós procurarmos o CRM do médico André Luiz, nós não o encontramos. Procure para você ver o CRM, Conselho Regional de Medicina, de André Luiz, do ano de vamos colocar 1933, 1934, porque desencarnou em 1934. Você não vai encontrar. Mas se você digitar lá CRM, Conselho Regional de Medicina, de Carlos Chagas, você encontra. Isso está registrado. Isso é fato. E com fato não se discute. Porque a pessoa começa a discutir até que apresente-lhe fatos. A partir do momento que lhe é apresentado os fatos, ele tem que se calar. Não é verdade? Então, Emmanuel continua: por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo físico, né? Necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome. Olha só para você ver. Do próprio nome. Então aqui, Emmanuel, ele já está, de certa forma, nos dizendo assim, ó, queridos irmãos, o que eu quero dizer a vocês, que o nome dele não é André Luiz. Esse nome, ele é um nome fictício. Vocês no corpo físico precisam de nome. O nome é uma identidade. Nós conseguimos identificar as pessoas e as coisas pelos nomes. Como, por exemplo, isso aqui é caneta. O que eu estou lendo aqui é um livro. E por aí em diante. Você consegue entender, você é uma pessoa inteligente. Então, Emmanuel está dizendo assim: necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Olha que psicologia, que mensagem. Os que colhem as espigas maduras
não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Ninguém tem o direito de perturbar o alheio. Por isso é preciso o respeito. E se tem algo que a espiritualidade maior tem de sobra, é respeito para com o nosso nível evolutivo. Ele continua: reconhecemos que este livro não é único. Olha só. Reconhecemos que este livro não é único, Emmanuel dizendo. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Emmanuel aqui agindo, como sempre, com modéstia, com humildade. Você sabe por quê? Porque é óbvio que até 1944, 1943, 1944, quando o livro Nosso Lar foi lançado pela Federação Espírita Brasileira, muitos autores, muitos escritores já haviam sim lançado algumas obras se referindo ao plano espiritual, mas ninguém com a desenvoltura moral, ninguém com a desenvoltura do caráter, da grandeza de Chico Xavier. Isso eu digo e assino embaixo. Porque vejamos, a partir do momento em que a Federação Espírita Brasileira lançou o livro Nosso Lar, pegaram no pé, vou usar esse termo, do Chico. Por incrível que pareça, dentre os espíritas, 100% dos espíritas, uns 80% dos espíritas, em vez de ficar a favor do Chico, ficaram contra. Muitos espíritas na época diziam que o Chico estava louco, né? Trazendo uma obra que não tem nada a ver, colônias espirituais, regiões umbralinas. Que isso? Chico tá ficando doido. Isso é paranoia do Chico. E desse espírito também, que nós não sabemos quem é, esse tal de André Luiz, porque naquela época ninguém sabia que André Luiz era o Carlos Chagas. Pois bem, mas você observa que a partir de 1944 para cá, você observa que a partir do lançamento do livro Nosso Lar, que com toda clareza, com toda lucidez de consciência, de bom senso da minha parte, foi só a partir daquele momento em diante que parece que os médiuns passaram a acreditar nas capacidades que tinham. Porque daquele momento em diante para cá, tanto as obras espíritas quanto os místicos, o misticismo, começaram a fruir para tudo quanto é lado. Hoje em dia,
o que naquela época não se via, até por falta de comunicação. Hoje em dia, 2025, esse assunto a respeito de espiritualidade, erraticidade, imortalidade da alma, reencarnação, gênios, crianças prodígios, crianças com 2, 3 anos tocando piano, crianças com 2, 3 anos contando aos pais que conseguem se lembrar de existências passadas, que seu nome não é aquele, e sim outros nomes. 2024, 2025 parece que eclodiu igual uma bomba atômica no seio da humanidade esse assunto, pois na internet, em todas as operadoras, é Facebook, é WhatsApp, é no YouTube, olha, na televisão, são filmes e mais filmes, não se comenta mais, praticamente quase mais nada, a não ser a respeito de filmes espíritas, vida no outro planeta, reencarnações, imortalidade da alma. Você percebeu isso já? Em 1944 não existia isso. Mas 2024, 2025, hoje em dia você abre o celular, é um orador falando disso, é um orador falando daquilo, todo mundo parece que está falando a mesma língua em 2024 e 2025. Naquela época não existia isso. Então, deve tudo isso a Chico Xavier. Chico Xavier, nós podemos dizer com todo respeito, nós acreditamos eu gostaria que você entendesse isso. De acordo com a providência divina, existe 3 revelações. A primeira através de Moisés, a segunda através de nosso Senhor Jesus Cristo, a terceira revelação através de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é a doutrina dos espíritos, que nós encontramos nas 5 obras básicas e também na literatura espírita. Na literatura espírita, quando nós folheamos obras de Edivaldo Pereira Franco, de Ivone Amaral Pereira, Sueli Caldas Schubert, Chico Xavier, Carlos Bacelli, Leon Denis, Gabriel Delan, Camilo Flammarion. Então, quando nós folheamos estas obras desses médiuns, né? De fato, nós encontramos ali a terceira revelação. Mas é preciso entender que, no fundo, até por uma questão de respeito e consideração e amor ao trabalho que esse ser realizou aqui na Terra, no fundo, o espírita, verdadeiramente espírita, ele deve aceitar que Chico Xavier é a 4ª revelação. Gente, esse termo, a 4ª revelação, é nosso aqui, é consideração nossa.
não é uma exigência, uma cobrança, em momento algum. É uma consideração. E por que não também Divaldo Pereira Franco, a quinta revelação? Porque eu te pergunto uma coisa: qual médium se entregou tanto quanto Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco em prol da causa? Com todo respeito, por mais que existe tantos seres bons trabalhando aqui na Terra, mas igual Chico e Divaldo, ele propagou a doutrina dos espíritos em mais de 190 países no mundo. E todos os países e cidades convidado, ele ia e fundava uma casa espírita. Então imaginemos só o trabalho de Divaldo Pereira Franco pelo mundo afora. Por isso que eu não acredito em mensagens por aí que ventilam intitulado Chico Xavier e a Divaldo Pereira Franco, porque esses seres já fizeram tanto por nós aqui na Terra. Gente, se nós passarmos o resto da nossa vida aqui no corpo físico, lendo e estudando as obras de Divaldo, Carlos Bacelli e Chico Xavier, nós não vamos dar conta. Agora, se nós não vamos dar conta de ler tudo, praticar, impossível. Esses seres, eles têm que vir e escrever mais o quê? Você não acha que tem alguma coisa por detrás disso aí, na forma de médiuns querendo aparecer? Porque conforme já dissemos em outros vídeos, tem médiuns aqui no Brasil que eles ficam à espera que famosos, entre aspas, desencarne para eles poder, depois de 15 dias, receber mensagens e colocar no YouTube, na imprensa. São médiuns que estão à procura de holofote, flashes, né? Médiuns que gostam de tabloides, enfim, de propagandas. Por que não vão receber mensagem daqueles anônimos que desencarnam embaixo dos viadutos do mundo, ou até mesmo de Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Florianópolis? Por que esses médiuns não se preocupam em receber espíritos desses anônimos que desencarnam embaixo desses viadutos? Mas não. Desencarnou um Chico Xavier, daí 15 dias, esses médiuns já estão recebendo eles. Desencarnou um Divaldo Pereira Franco, 15 dias depois, tá aí. Desencarnou Bezerra de Menezes, tá aí o Bezerra de Menezes também. Chico Xavier tá aí se manifestando, coitadinho, para tudo quanto é lado. Mas é Chico Xavier? É Bezerra de Menezes? É lógico que não. Isso são charlatões, mistificadores, utilizando-se da pobreza de espírito dos médiuns, charlatões e mistificadores que se encontram no corpo físico, que não raciocina com bom senso, que esses espíritos nada mais têm que nos transmitir, já que eles doaram tudo em prol de nós. Então é preciso separar o joio do trigo. É preciso separar o joio do trigo. Então veja bem aqui, ó. Reconhecemos que este livro não é o único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem
o valor da experiência própria. Vamos voltar aqui? Vamos voltar aqui? Olha o que Emmanuel está dizendo aqui, Entretanto, há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria. Há muito. Isso significa algumas décadas, não é? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 1 década, 2 décadas, 3 décadas. Por isso que o primeiro vídeo que nós gravamos, abordamos esse fato de Clarencio e Silas não ter resgatado na região umbralina Carlos Chagas e nem André Luiz, que naquele momento foi um pseudônimo. E sim, Carlos Chagas, atuando como médium no plano espiritual, há espíritos que passaram por esta situação e ele, se servindo de médium, transmitindo através de Francisco Cândido Xavier, na condição de um coadjuvante. É lógico que muitas pessoas podem pensar que isso é um absurdo, mas se tratando-se de eternidade, nós não temos noção de tudo que acontece na erraticidade. É preciso entender, gente, conforme eu comento com um amigo meu, se nós pararmos para analisar na Revista Espírita de 1858, eu me perco nesse número aí, mas na Revista Espírita, Kardec, ele evoca um espírito lá de Júpiter. E esse espírito se manifesta através daqueles médiuns sérios, nobres que Kardec possuía lá naquela época. E Kardec começa um interrogatório. E em dado momento, Kardec procura, saber desse espírito, lá em Júpiter, se os animais lá em Júpiter são inteligentes. Pois se você procurar na Revista Espírita, eu não sei se é de 1858 ou 1868, tá entre aí. Pois esse espírito responde a Kardec que os animais lá em Júpiter são tão evoluídos, mas tão evoluídos, que se juntássemos todos os cientistas do mundo aqui na Terra, todos os gênios, todos os filósofos, todos aqueles que criaram aqui meios para que pudéssemos evoluir. Se juntássemos todos os seres evoluídos que havia aqui na Terra e colocássemos em uma sala de aula
um animal daquele lá, 10 vezes muito mais evoluído que todos os gênios, cientistas, filósofos aqui da Terra. Quer dizer, a inteligência dos animais de lá, um animal daquele lá, podia vir dar aula a todos os gênios, a todos os cientistas que havia pisado e que ainda se encontravam aqui na Terra. Por aí nós analisamos. Se os animais são tão inteligentes a esse ponto lá em Júpiter, imagine quanta coisa não há no universo que não tem princípio e nem fim. Eu costumo dizer a um amigo meu que tudo que nós conhecemos hoje, pense na literatura. Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Carlos Bacelli, Gabriel Delan, Leon Denis, Hippolyte Léon Denis Rivail. Pense nesses seres todos perante a eternidade. Esses seres todos, o conhecimento desses seres todos delegado a nós, perante a eternidade significa uma gota d'água em um contra-gota lançado lá no meio do oceano. Uma gota d'água em um contra-gota lançado lá no meio do oceano. Gente, como se diz o ditado, entre o céu e a terra há tanto que nós desconhecemos. Há tanta coisa. Se eu pudesse dizer algumas coisinhas que eu sei, mas acontece que eu não posso dizer. Algumas viagens que nós realizamos, alguns trabalhos que nós realizamos na espiritualidade, principalmente à noite. Mas eu não posso dizer. Se eu dizer, obviamente eu vou estar, de certa forma, me igualando a muitos outros charlatões aqui na Terra que estão à procura de likes, estão à procura de fama. Eu não preciso nada disso. Então vamos para o próximo vídeo, o assunto no Prefácio de Emmanuel.